Ei, tá joia? Tranquilo mesmo? Hoje nós vamos falar sobre radiciação, né? São as famosas raízes quadradas, raízes cúbicas, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Aqui tem o símbolo da raiz, tá? Aqui nós temos o índice da raiz e aqui nós temos um número chamado radicando, tá? Aí presta muita atenção. Como que se calcula a raiz de um número? Para calcular a raiz de um número, basta dividir o expoente desse número pelo índice da raiz. Então é isso que você faz. Então fica A M dividido por N, tá? Outra coisa, se você quiser, você pode escrever dessa maneira aqui, ó. Um detalhe que é interessante. Quando você escreve dessa maneira, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que quando eu tenho uma raiz, ela vira expoente fracionário. Quando eu tenho um expoente fracionário, ele vira uma raiz. Com isso, a gente já trabalhou tudo que a gente podia trabalhar com os expoentes. Já vimos expoentes negativos e agora estamos vendo expoente fracionário. Vira uma raiz. Então presta atenção. Eu quero calcular isso daqui. Primeira coisa, quando não aparecer o índice, é porque o índice é 2. Então aqui é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como que a gente faz isso? É 5, aí divide o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 é 1. 5 elevado a 1 é 5. Acabou. Já vamos começar a acostumar, logicamente, né? Quem é 5 ao quadrado? 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Daqui a pouco isso vai ser tão natural que você não vai precisar ficar fazendo isso daqui não, tá? Vem cá. Ô Alisson, e se for uma raiz cúbica? Tem problema nenhum, a lógica é a mesma. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 fica 2. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, a raiz cúbica de 2 à sexta é 4. 2 à sexta é 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, vai dar 64. Tranquilo? Então, é assim que calcula. Aí, presta atenção. Observação. Raiz enésima de uma multiplicação, tá? Ou divisão. Não faz diferença. Quando for raiz enésima de uma multiplicação, sempre que for uma multiplicação, você pode tirar a raiz enésima do primeiro vezes a raiz enésima do segundo. Na divisão, a mesma coisa. Se fosse A sobre B, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Tranquilo? Então, aprende isso. Quando tem uma multiplicação, você pode abrir a raiz, tá? A raiz para o primeiro, a raiz para o segundo. Por que eu estou te falando isso? Imagina se você se deparar na prova com 3 elevado a 10 terços. Presta atenção. 3 elevado a 10 terços. Olha só. Isso é um expoente fracionário. Significa que isso veio de uma raiz. Isso daqui é raiz cúbica de 3 elevado a 10. Tá? Raiz cúbica de 3 elevado a 10. Pode ver, ó, 10 dividido por 3. 10 dividido por 3. Olha como é que faz. Uma dica para você agora. Para tirar da raiz, eu não tenho que dividir o expoente pelo índice. 10 não dá uma divisão exata por 3. Então, uma dica. Nós vamos reescrever esse número. Como? Qual número mais perto de 10 e menor que 10, né? Qual número mais perto de 10 dá uma divisão exata por 3? Concorda comigo que é o 9? Então eu vou escrever assim, ó, raiz cúbica. O 3 elevado a 10, eu vou escrever como sendo 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a 1, tá?
O 3 elevado a 10, eu vou escrever como sendo 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a 1. Olha, por que você escreveu 9? Porque é o número mais perto do 10 para dar uma divisão exata por 3. E olha aqui, ó, produto de potências de mesma base. Conserva a base? Soma os expoentes, dá 3 a 10. Só escrevi de uma maneira diferente. Agora, olha que legal. Pela propriedade aqui de cima, como é uma multiplicação, fica raiz cúbica de 3 elevado a 9 vezes raiz cúbica de 3. Porque 3 elevado a 1 é 3. Aqui agora, ó, eu não posso dividir o 9 com 3, vai dar 3. Então, presta atenção. Vai dar 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27, vezes raiz cúbica de 3. Então, a resposta dessa primeira, 27 raiz cúbica de 3. É isso que a gente faz. Tranquilo? Então, de novo, quando for a multiplicação, você pode ir abrindo as raízes. Imagina se acontecer um caso desse daqui. Um caso desse. De novo, aqui tem uma multiplicação. Eu posso escrever raiz quarta de 2 a 9 vezes raiz quarta de 3 a quinta. Mas aí eu já vou aproveitar e vou fazer direto com você aqui o seguinte. Aqui, ó. Não vai dar uma raiz quarta de 2 a 9? Qual número mais perto de 9 dá uma divisão exata por 4? 8. Então, isso daqui eu posso escrever como raiz quarta de 2 a 8 vezes 2 a 1. Produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Vai dar isso aqui. Vezes... Não é raiz quarta de 3 a quinta? Qual o número mais perto de 5 que dá uma divisão exata por 4? 4. Então, fica raiz quarta de 3 a quarta vezes 3 a 1. Agora, então, olha só. Raiz quarta de 2 a 8 vai dar 2 a 2, que eu posso dividir o 8 por 4, dá 2. Raiz quarta de 2 a 1 não tem, então é raiz quarta de 2. Vezes raiz quarta de 3 a 4 vai dar raiz quarta de 3 a 4, eu posso dividir o 4 por 4, dá 1. Vai dar raiz quarta de 3 a 4, eu posso dividir, vai dar 1, vai dar 3. 3 elevado a 1, vezes raiz quarta de 3. Aí presta atenção agora, a resposta ficaria 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Como aqui tem uma raiz quarta de 2, uma raiz quarta de 3, eu posso multiplicar dentro das raízes. Fica raiz quarta de 6. Acabou, você mata com a questão. Tranquilo? Então a resposta disso daqui é essa resposta aqui. É só ir fazendo com calma. Então, sempre que tem uma multiplicação, você pode fazer isso. Agora, presta atenção na caveirinha. É aqui que geralmente você toma lambada na hora da prova. Raiz enésima de A mais B é diferente da raiz enésima de A mais a raiz enésima de B. Quando é multiplicação ou divisão, pode fazer. Agora, soma ou subtração, não pode. Então, você vira para mim e fala assim, ô Alisson, então se acontecer um caso desse, o que eu faço? Não tem salvação. Tem que fazer a conta aqui dentro. Ó. Vai ter que fazer a conta. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9, 13. Então, vai dar raiz de 13. Tá? Então, não tem salvação. Tem que fazer a conta lá dentro. Não adianta achar que vai dar 2 mais 3. Não dá. Vai dar raiz de 13. Aí, toma cuidado com essa observação agora. Quando eu tenho uma multiplicação, eu não posso abrir? Olha nesse segundo caso. Aqui tem uma multiplicação. Só que toma cuidado. Esse 2 ao quadrado, ele não está multiplicando esse termo todo. Ele só está multiplicando 3. E aqui tem uma soma. Então, não pode abrir. Não pode abrir. Se esse 2 ao quadrado estivesse multiplicando tudo aqui, poderia. Mas não. Ele tem uma multiplicação e aqui tem uma soma. Então, não pode. De novo, a única salvação aqui.
fazer a conta. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Mais 3 ao quadrado é 9. 12 mais 9, 21. Então a resposta desse, raiz de 21. Não tem jeito, é isso que tem que fazer. Esse daqui agora, aí presta atenção. Como aqui eu tenho uma multiplicação e esse cara está multiplicando esse número todo, eu posso abrir. Fica raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 mais 2. Agora pode fazer. Aí divide o expoente pelo índice. Vai dar 1, 2 elevado a 1 é 2, vezes raiz de 5. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer. Então, você entende a diferença do anterior para esse daqui? Aqui o 2 ao quadrado está multiplicando tudo, e lá não. Por que você tem que ficar esperto com isso? Principalmente lá na frente, quando a gente começar a estudar álgebra. Nós estamos estudando aritmética. Aritmética só trabalha com números. Álgebra começa a trabalhar com letras. Se você não ficar esperto, você vai rodar nisso daqui. Tranquilo? E agora, vamos para a parte mais importante da aula. Preparado? Então vamos lá. Então agora é que eu preciso da atenção de você. Aquilo tudo que eu estava falando é só para você tomar cuidado na hora que estiver calculando raízes. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com vocês, que é a seguinte, gente. A aplicação de raízes, quando estamos trabalhando, vamos dizer, dentro mesmo da matemática mais aprofundada. Então presta atenção. Nesse momento, eu já quero que a gente comece a ter um pouco mais de agilidade. Exemplo, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Ô Alisson, como é que você fez isso? 4 é 2 ao quadrado, eu dividi o expoente pelo índice, deu 2. A gente já vai direto agora, porque é importante a gente já saber calcular isso direto. Aí presta atenção. Raiz de 9. Raiz de 9, a gente fala que raiz de 9 é 3. Beleza. Então, existem raízes que a gente tem que saber de cor. Aí presta atenção. É aqui que eu quero alertar para você. Raiz de 24. O que acontece? Como 24 não tem raiz exata, o que muita gente faz? Presta atenção. Vai lá no canto e fatora o 24. Aí, para fatorar o 24, olha o que a pessoa faz. Por 2 vai dar 12. 12 ainda dá por 2, vai dar 6. Por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Aí, presta atenção. Ainda as pessoas dizem para você o seguinte: como é uma raiz quadrada, vai agrupando de 2 em 2. Como assim? Tá vendo que o 2 está repetido 2 vezes aqui? Quando eu calculo a raiz quadrada, isso aqui é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. A pessoa já tira da raiz. Gente, o que eu quero alertar para você? Pode fazer isso? Pode. Mas eu quero que você tenha agilidade na hora de fazer. Exemplo, raiz de 24. Você concorda comigo que 24 é 4 vezes 6? É ou não é? 4 vezes 6? Aí você vai virar para mim e falar assim: ô Alisson, eu pensei em 8 vezes 3. O canal é você já pensar num número que tem raiz exata. Olha só, qual que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Raiz de 6. Acabou. Então vai dar 2 raiz de 6. Então, ao invés de ficar fatorando, você vai fazer isso. Outra coisa, ô Alisson, então eu nunca vou fatorar? Pode sim, você pode fatorar, mas eu também quero que você fatore de uma maneira mais esperta. A gente vai trabalhar isso aqui na frente. Presta atenção. Igual aqui, ó, raiz de 72. Você fala, nossa senhora, raiz de 72. Presta atenção. Vou ter que fatorar. Beleza. 72. Vou dividir por 2. 72 por 2 vai dar 36. Eu acho interessantíssimo
Apareceu um 36 e a pessoa continuar fatorando. Gente, a raiz de 36 é 6. Então, o 72 é 2 vezes 36. Raiz de 36 é 6, raiz de 2. Essa é a resposta. Então, quando você for fatorar e já apareceu um número aqui que você sabe a raiz exata, você já põe ela de uma vez. É isso que eu quero você fazendo. Você tem que ter agilidade nisso daqui, beleza? Igual aqui, ó, raiz de 288. Muita gente assusta na hora que eu faço esse, mas olha o que eu vou fazer. Raiz de 288. Eu sei que isso aqui não tem raiz exata. Aí a pessoa vem aqui no canto e vai fatorar. Aí a pessoa começa fatorando. Ah, vou dividir por 2. Pode dividir por 2? Pode. Vou dividir por 2. Vai dar o quê? 144. Opa! Para quem já tem prática com raízes, 144 tem raiz exata. Já vou matar o problema. Fica 2 vezes 144. Raiz de 144 é 12. Então vai dar 12 raiz de 2. Você não precisa ficar fatorando até o final, tá? Agora eu quero que você preste muita atenção. Olha a dica que eu vou te dar nesse daqui. Olha a dica que eu vou te dar. Raiz de 648. Não tem exata, eu vou fatorar. Presta atenção agora na dica. Muita gente começa dividindo por 2. Eu, particularmente, gente, eu não começo dividindo por 2. Eu tento ver primeiro se dá para dividir por 4. Lembra qual que é o critério de divisibilidade por 4? Olha os 2 últimos algarismos. Forma um número que dá por 4? Dá. Só que, antes de tentar por 4, sabe que número que eu tento? Por 9. Quer ver? 6 mais 4, 10 mais 8, 18. Dá por 9? Dá. Então eu vou dividir por 9. Aí muita gente vira para mim e fala assim, mas por que você começou por 9? Porque eu sei que 9 tem raiz exata. E outra coisa, quando eu já divido por 9, o número já diminui muito. Se você ficar dividindo por 2, o número vai diminuindo pequeno. Agora, quando é por 9, ele já diminui, tá? Então, eu começo por 9 porque eu sei que 9 tem uma raiz exata, tá? Ô Alisson, mas eu gosto de ir fatorando por 2, não sei o que lá. Tem problema nenhum, tá? Outra coisa, nesse tipo de calcular raiz, gente, você não precisa preocupar se é fator primo ou não. Você pode fatorar do jeito que você quiser, tá? Aqui, ó, 64 dividido por 9 vai dar 7 e sobra 1. 18 por 9 vai dar 2. 72. Aí agora, olha que legal. Se você é uma pessoa esperta, ó, vou por 2 aqui, vai dar 36. Eu já posso parar aqui, ó. Então é 9 vezes 2 vezes 36. Já vou fazer direto. A raiz de 9 é 3. A raiz de 2 não tem. Raiz de 36 é 6. Raiz de 2. Então isso daqui vai dar 18 raiz de 2. Então, eu só quero que você comece a criar esse hábito para poder calcular as raízes, tá? Porque igual eu falo, gente, ficar aqui dividindo por 2, depois por 2 de novo e assim por diante, logicamente você vai chegar no resultado, mas isso que eu estou te falando vai te trazendo agilidade, tranquilo? Eu quero que você tenha agilidade, saia da zona de conforto, beleza? Esse daqui agora, ó, 4 vezes 18. Gente, tem um momento da nossa aula, lá na frente, que a gente vai aprender a área de triângulo. Uma das maneiras de calcular a área de triângulo, a gente vai ver que vai cair numa multiplicação dentro de uma raiz. Aí eu vejo muito aluno tentando multiplicar. Não faz isso não. Olha que beleza. 4 já tem raiz exata. Beleza. O 18 eu posso escrever como sendo 9 vezes 2. Então aqui, ó, raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 2 não tem. Então vai dar 6 raiz de 2. Acabou. Eu já mato a questão de uma vez. Tranquilo? Quando tem multiplicação, é isso que a gente vai fazer.
Aí vamos chamar a atenção para aqueles casos que aluno fica doido, né? O cara fica doido. Nossa senhora, e isso daqui? Gente, se você quiser, principalmente porque aqui é um número decimal, você pode transformar para fração. Ou você escreve com potência de 10. Você pode escolher, aqui não vai ter uma coisa que é melhor que a outra não. Eu vou escolher potência de 10 só para te mostrar. Isso daqui, ó, é 9. Como tem duas casas decimais, 10 a menos 2. Agora então, aqui, ó, raiz de 9 é 3. Raiz de 10 a menos 2 divide o expoente pelo índice, dá 10 a menos 1. Então, resposta, 3 vezes 10 a menos 1. Acabou. Ô, Alisson, eu não posso falar que é 0,3, não? Claro que pode. Ô, Alisson, se eu tivesse escrito como 9 sobre 100, raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. Pode? Pode. Aí é questão de escolha. Eu só quero te mostrar que quando é número decimal, você consegue do mesmo jeito. Isso aqui, ó, dízima periódica. Nossa senhora, como é que eu vou calcular uma raiz de uma dízima periódica? Basta transformar essa dízima periódica para fração. Essa dízima periódica é 1/9. Nossa, Alisson, de onde que você tirou que isso daqui é 1/9? Da aula de dízima periódica. Vai lá na aula de números decimais e dízimas periódicas que você vai ver como é que transforma para fração. Tranquilo? Porque você precisa entender isso. Uma coisa vai encaixando na outra. Então aqui, ó, isso aqui é 1/9. Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Então vai dar 1/3. Acabou, tá? Então presta atenção. É isso que eu quero chamar a atenção para você. Na hora que vai calcular uma raiz. Agora, é só alguns cuidadozinhos que a gente tem que ter. A caveirinha apareceu. Aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de menos 4. Aprende. Não existe raiz índice par de número negativo. Então, isso aqui não existe. Agora, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. O que eu quero chamar a atenção? Cuidado! Tem gente que decora assim, ó, não existe raiz de número negativo. Mentira! Não existe raiz com índice par de número negativo. Raiz com índice ímpar existe. Tranquilo? É só ter esse cuidado aí. Faça os exercícios para você ter sucesso. Valeu!